noite. Aqui quem fala é o professor Gilbson. Estamos mais uma vez no nosso encontro deste curso de grego clássico e koiné no nível de introdução. Quem fala é o professor voluntário Gilbson Gomes Bento, neste curso promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Núcleo de Cultura Clássica. Estamos aqui estudando o método Athenas D, no capítulo 3, que tem esse título aqui, Hoarotos. E uma coisa que vocês têm que perceber é que vocês tinham visto a palavra toarotron. Vocês lembram da palavra toarotron? Sim. O que significava a palavra toarotron? Arado? Isso. A palavra toarotron significava o arado. Aí aqui na imagem, vocês estão vendo o arado, não estão vendo? O arado sendo puxado por dois bois. Mas aqui não é a mesma palavra. Toarotron era uma palavra neutra. Começava com... era acompanhada pelo artigo to, que é o artigo neutro, né? Toarotron. E terminava em nu, né? Na letra nu. E aqui não termina na letra nu, termina na letra sigma. Tá vendo aqui o sigma maiúsculo? Hoarotos. E é acompanhado pelo artigo ro, que é o artigo masculino. Então, não é o arado. Seria o que, gente? Como é que vocês traduziriam? É a pessoa que trabalha no campo? Não, é mais assim o trabalho. Seria o trabalho e não a pessoa. Que trabalho seria esse? Cultivo? O arar, o ato de arar a terra? Isso, o cultivo, o ato de arar a terra, né? Seria alguma coisa assim como isso, né? O William colocou uma palavra culta aqui, lavrádio. Existe lavrádio, gente? William, lavrádio eu não conhecia. Mas aí são opções para vocês traduzirem. Isso eu conheço como lavradio. É lavradio? Desculpe, aí eu vi rapidamente e não prestei atenção na acentuação. Isso, lavradio. Realmente, lavradio. É uma palavra que a gente não usa muito aqui não faz parte muito do meu vocabulário, não, lavradio. Mas é uma tradução que você pode pensar, né? Então, ela é o relacionado ao trabalho, né? Que você faz com o arado, né? Então é isso, né? Seria o arar, o cultivo, o aradio, né? Teriam essas opções para traduzir hoarotos. Tranquilo, gente? Professor, e o lavrador? O lavrador. Não, o lavrador a gente já viu algumas. A gente viu, né, auturgos e agroikos. A gente viu agroikos. Não, georgos. A gente viu georgos, né? Vimos georgos, que seria aquele que trabalha a terra, né? Georgos e auturgos, que seria aquele que trabalha para si mesmo, né? Um trabalhador independente, né? Um fazendeiro que não é um arrendatário, né, de ninguém, nem um escravo de ninguém. Mas, assim, provavelmente a gente deve ter alguma coisa como arotes, alguma coisa assim, né? Mas teríamos que pesquisar. Eu agora não saberia dizer de cabeça se existiria. O que eu posso fazer, por exemplo, é puxar aqui um dicionário aqui da estante e abrir aqui para ver se eu vejo arotes. Assim, no...
Uhum. Hum. Eu tô vendo aqui. Você tem assim aruraios, que seria o campestre, rústico, rural. Tem o e teria o arurites, que também seria meio que um sinônimo para aruraios. E aqui para arotos, ele dá lavra, lavragem, semeadura, geração de filhos, tempo de semeadura, campo lavrado, campo que produz trigo, messe, colheita e ano. Não sei se ano, qual é esse ano aqui. Aí acima ele deu aroter e arotes. E todos dois significam lavrador. Então teríamos aqui aroter com eta ró e arotes com eta sigma. Deu para compreender? Sim. Aí depois aí vocês podem pesquisar aí no assim, porque vai ficar gravado, né? E aí a gente, porque às vezes dá um certo trabalho para eu pesquisar agora assim no computador, porque eu teria que abrir outras janelas e aí às vezes isso trava um pouco a gravação, né? E aí tenho mais dificuldade. Por isso eu não vou tentar abrir, né, o dicionário online agora, tá bom, viu, gente? Desculpa. Mas qualquer coisa depois eu mando no grupo do WhatsApp os verbetes do dicionário. E se vocês quiserem, quem for mais assim, craque assim, com o dicionário, pode ir agora mesmo, no meio da aula, já ir lá no dicionário lá e pesquisar, né? Aroter e arotes, né? Os dois para lavrador e colocar lá, né? O verbete. Vamos continuar aqui a leitura. Então você tinha aquela figura, né? Do homem com arado e com a junta de bois, né? E aí tínhamos essa frase aqui, essa legenda. Aí a legenda, gente, quem pode ler para mim a legenda? Posso ler, professor? Daniel, por favor. Romain de Caiópolis, Launay tus bus, Roidebois, Tom, Arotron, Eucusse. Isso, essa aqui era com espírito rude. Ah, Helcusse, né? Isso, Helcusin. Helcusse. Aí então aqui, você consegue traduzir uma parte da frase? Eu, por um lado, Discípulos conduz os bois e por outro os bois puxam o arado. Isso, exatamente, é isso mesmo. O Helcusin, né? Eu acho que é o vocabulário novo. Não sei se vocês tinham visto, que é puxam, né? Puxam, arrastam, né? O arado, né? E Elaunei pode ser conduz, dirige, né? Tange, né? Porque ele tá dirigindo, né? Para onde os bois vão, né? E é que essa frase, a novidade, eu acho que é muito plural. Apareceu alguns plurais. Apareceu roiboes no plural e apareceu helcusin também o verbo no plural, que seria o arrastam, puxam. Alexandro. Gibson, uma dúvida. Aí tem Tom Arotron. Poderia ser Tom Arotron?
Não, não poderia, porque, como eu estava falando anteriormente, toarotron, o arado, não é o cultivo, né, nem o cultivador, né, é, é uma palavra neutra. E aí, Ah, é? a palavra neutra, o nominativo e o acusativo vão ser iguais. Vão ser iguais. Tanto no artigo quanto na terminação. Então aqui não é arotos, não é aquela mesma palavra arotos que apareceu no começo do capítulo, não. Aquela palavra o arotos que apareceu no começo do capítulo é outra palavra, é uma palavra masculina. Essa aqui é neutra. Então, toarotron é assim, toarotron no nominativo, toarotron também no acusativo. Entendi. Isso aí ficou claro para todo mundo, gente? Na aula passada a gente, na aula faz 2 semanas, mas a gente viu os casos no singular, né, para o masculino e o neutro, né? E aí a gente viu, né, a gente viu todendron como o exemplo, né, de neutro, né? Tocalodendron, né? Tocalodendron, né? A gente viu como a bela árvore, né? Aí, continuando, né? Aí, a gente vai ver aqui alguns verbos, né? A gente vai ver aqui. Alguém quer ler os 3 verbos aqui que estão aparecendo aqui para mim? Meno, é para traduzir? Pode ler, já, essa tradução tá boa. Tá. Meno, eu fico em um lugar, eu espero por pípito, eu caio, prosrorel, proscorel, mais dativo, eu vou em direção, eu me aproximo de. Muito bem. Aí aqui tinha mais um verbo. Você pode ler também, Claudete? Sim, feci ou fecim, né? Isso. Dependendo. Não é a primeira palavra. Ele ou ela diz. Quer Isso. dizer, né? No caso. Isso. Esse verbo aqui, ele vai aparecer em discurso direto, em diálogos. Adalgisa. Professor, eu não entendi por que essa história de não é a primeira palavra. Já tinha visto isso em outras vezes, mas não entendi. Sim, ele é um daquelas palavras que é pós-positiva, pós-posta. Não vai aparecer como a primeira palavra. E no caso aqui, esse verbo aqui é complicado porque ele vai quebrar assim frases. Vai ter assim um discurso direto, né? Uma fala de um personagem. E aí o personagem vai começar a falar, e aí lá na metade vai ter assim, disse, tipo assim, você vai tipo assim, ó fulano disse, o que você está fazendo? E aí continua. Então você está compreendendo? Aí Entendi. ela não vai ser assim, porque a gente viu, acho que, não sei se vocês já viram Legay. Leguei é diferente. Leguei vem antes. Eu posso dizer leguei, fulano, leguei, disse, aí, fulano, o que você está fazendo? Então, é diferente. O fecin, ou recin, ele vai aparecer no meio, não vai aparecer no começo da frase. Então, não é a primeira palavra. Tudo bem? Entendi. Seria como
quando a gente lê no Novo Testamento, disse Jesus, aí não seria esse disse, mas quando Jesus disse, seria isso aí? O pior é que o problema é porque no Novo Testamento não usa muito esse. O Novo Testamento usa mais o Legei, ou diz, na verdade usa muito Eipen, né? Uhum. Aí, esse aqui a gente vai ver muito nos diálogos do Platão. Então, se você vai ler os diálogos do Platão, aí você vai encontrar muito esse verbo. E aí as falas vão aparecer com o verbo recortando assim o meio da fala. E aí, às vezes, ele vai ser traduzido assim. Não é nem, vai ser nem traduzido assim como disse. Vai ser traduzido assim, afirmou. Ô, professor, Grego é lindo. assim, eu queria saber se o meu entendimento é correto. Assim, seria assim: primeiro ele diz o que ele disse, para depois dizer ele disse. Isso. E na verdade ele quebra sempre a metade da fala. Ele começa a falar alguma coisa, aí no meio aparece disse ou diz, na verdade, porque aqui é presente. Fecim, né, é presente. Uhum. E singular, né? Diz. Aí tararã, diz, tararã, né? Tipo assim, boa noite, disse, como vocês estão, meus amigos? Então ele vai aparecer no meio da frase. Mas a gente vai ver o exemplo. Não se preocupe, porque daqui a pouco a gente vai ver o exemplo. E aí No texto tem muito, né? Aí vocês vão ver. Ele vai aparecer, porque ele vai tentar ensinar você. Mas no Novo Testamento, ele não usa tanto esse verbo. Ele usa outro. Ele usa o legei, ele usa o eipen. Aí, por isso, esse aqui não vai aparecer muito. Mas no Platão é só o que tem. E aí, então, se você vai ler grego clássico, você vai querer ler alguma coisa de Platão, alguma coisa, né, lá dos diálogos, e aí você vai ver esse verbo aparecendo. Então, o substantivo. Quem gostaria de ler substantivo aí? Duas pessoas, Nazildo e Adalgisa. Professor, voltando aos verbos aí. Assim, menor. Menor. Eu fico, eu espero. Pito, eu caio. Como é o verbo no infinito? Ah, sim. O verbo, a gente vai ter mais de um infinitivo. O problema é esse. No grego clássico e no grego koiné, a gente tinha mais de um infinitivo. A gente tinha um infinitivo presente, um infinitivo aoristo, um infinitivo futuro. Acho que até tinha um infinitivo perfeito também. E aí, a forma que a entrada lexical é o presente. É a primeira pessoa do presente. Tá dando para compreender? Sim. Então depois a gente vai ver o infinitivo. Não sei se já vai aparecer nesse texto, porque esse texto já é maior. Eu não sei se já vai aparecer no infinitivo. Mas quando aparecer, vocês vão aprender primeiro o infinitivo presente. O infinitivo com radical de presente. Então ele vai ter esse mesmo radical aqui. Tira o ômega e coloca uma outra terminação. A primeira que vocês vão aprender é epsilon iota ni. Então vai ser menei. Tá dando para compreender, Nazildo? Sim. Então a primeira que vocês vão aprender é essa, mas depois vocês vão aprender outras. E aí também tem a voz média. Então vocês devem aprender voz média, voz passiva. Então vocês vão aprender assim várias formas de infinitivo. E aí no grego moderno
no grego moderno, o infinitivo meio que desapareceu, porque eles usam uma partícula. Eles pegaram lá um verbo e teve uma transformação, e aí virou uma partícula. Então eles dizem assim, em vez de dizer o infinitivo, eles dizem na menor, na menor. Aí na menor significa ficar, esperar, né? É como se fosse em inglês, to stay, que tem a partícula to. Aí no grego moderno tem essa partícula na. Então, na meno. Deu para entender? Ok. Então eu já dou logo aqui uma evolução histórica para você ver que no grego moderno ele perdeu, né, o infinitivo, porque tinham vários infinitivos e, para simplificar, ele pegou a forma do presente e colocou, né, uma partícula antes para marcar que aquilo ali é tipo um infinitivo. Aí, bom, acho que eu respondi a sua dúvida. Aí aqui tinha um substantivo. Quem quer ler o substantivo? Posso ler, professor? Posso tentar? Por favor. Olhe, me ajude aí, viu? Que eu não sei pronunciar direito, não. Rolithos. Isso, rolitos. É a Lithos. A pedra. Como é que pronuncia isso direitinho? Esse TH é sós, ou como de words, esse o sós. Você tem duas formas de pronunciar. Você pode pronunciar como se fosse um T aspirado, aí vai ser lithos, lithos. E aí isso vai ser o que eu chamo de pronúncia reconstituída, né, e ática, né, do período clássico. E existe uma outra pronúncia interdental. Interdental. Aí, essa aqui é o da língua presa. Você tem que... Da língua presa. Aí você vai ter que dizer assim, lithos, lithos. 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 E aí a língua vai dar aqui, no dente. Lithos. 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 E essa é a do grego moderno e também de algumas pronúncias erasmianas. Lithos. Lithos. Ah, obrigada, professor. Isso. Aí, continuando. Aí temos aqui alguns adjetivos. Você quer ler os adjetivos? Quero sim, quero tentar. Esse I com esses acentos aí, eu tô meio enrolada. Aitios. Aitios. Isso, aitios. Responsável, culpado. Culpado. Dunatos. Dunatos. Isso, possível. Possível. O U com som de, esse Uzinho aí tem o som de U, né? Dunatos, não é isso? Isso. Dunatos. Megas. Grande. Pode ser também adulto, né? Ou às vezes é alto, às vezes é grande, às vezes adulto, às vezes é alto no longo também, né? Longo pode isso. ser. Né? Longo, já vi como longo isso, Claudete. Continuando a minha mestra. Aí aqui temos uma preposição. Deixa eu ver aqui a preposição. Quem quer ler? Quem leu? Isso. Adalgisa. Por favor. Agora, aqui no junto tem esse ex. Isso. Lê de novo. Ex. Ex. Isso. O que acontece aí não é o espírito, né? É a mesma palavra que vai ter uma mudança, né? Vai mudar para ex quando? Tá dizendo aí? Antes de quê? Antes de palavras que começam com vogais. Mais genitivo para fora de. Isso. Então eu vou dizer assim, tuoico, para fora da casa, ectuoico. Aí, mais assim, se eu fosse dizer exoico,
exoico, só para fora de casa, exoico. Aí eu diria exoico, com exoico. Porque combinaria com a vogal, né? Aí para poder fazer a ligação, né? O liaison, ou sandi, né? Que a gente chama, né? Você teria essa mudança, né? Fonológica, né? De k para x. Então, certo. O EC mesmo, ele tem som de di, ele seria um di simples? não, o significado é o mesmo. O problema é só a questão Da da, grafia. da pronúncia, né? Quando tem uma vogal depois, vira xi, x. É uma questão de pronúncia. Obrigada, professor. O significado, as duas palavras são a mesma palavra e significam a mesma coisa. O que você tem que perceber é isso, né? O capa, com ek, com capa, depois vem uma consoante, como um tal, né? Por exemplo. Aí, se vier um ômicron, né? Alguma outra vogal, né? Vai ser o xi. E aí ele vai reger o genitivo. Significa que depois dele vai vir um substantivo no genitivo. Certo. Obrigada, professor. Agora entendi. Tranquilo. Aí temos aqui desse lado uns advérbios. Quem gostaria de ler os advérbios? Miriam, acho que imprimi outra apostila. Não estou achando nada disso. William, levantou a mão. Miriam, não se preocupe. Você tem 2 semanas para terminar a leitura deste capítulo. Então, depois aí, quem puder, mande se a Miriam estiver no grupo do WhatsApp, alguém, por favor, mande aí o PDF para ela. A William levantou a mão, mas está sem microfone. Mas ele escreveu alguma coisa assim? Manda no grupo do WhatsApp. Sim, eu já mandei, mas eu queria que alguém mandasse de novo. Porque pode ser que a Miriam Não recebeu. Não recebeu, ou não tá achando na conversa. Me enviei minutos antes de começar a aula. Foi? Então, Miriam tá lá no grupo do WhatsApp de novo, lá. Eu imprimi essa daqui, ó. Você imprimiu em espanhol, né? Espanhol. Não é ruim, não é ruim. A diferença é que em espanhol, ela tenta te forçar a traduzir menos, a tentar adivinhar mais e traduzir menos. Então, ele coloca os desenhos, né, do lado, e aí e coloca assim o vocabulário mais assim embaixo. Você viu o vocabulário? Que tem um vocabulário Então, embaixo? mais em espanhol mesmo, não tem essa sua parte aí que você está falando. Mas eu imprimo a outra depois. Isso. Não não é uma coisa tão impossível de você. Olha aqui aqui, eu mandei essa aqui, né, junto. Essa aqui, olha, aqui a Miriam, tá vendo? Deixa eu abrir para vocês. Pronto, tá aqui. A que a Miriam tá vendo, ela tinha o desenho aqui, né, do rapaz com os bois, com o arado, né? Aí tinha a frase tá aqui em cima, ó. Romeno de Caiópolis, elau neitus bus, roi de boes, toaroton helcusin, né? Aí aqui, em vez de explicar o que puxar, ele dizia aqui, ó, robus helkei, o boi puxa. Roiboes helcusin, para querer dizer que os bois puxam,
Aí aqui ele dizia, vai dar umas dicas aqui, olha. Fecin é igual a legei. Então, se você aprender o fecin, você tem que aprender legei. Você tá entendendo, Miriam? Como é que é a estratégia? Então, se você já aprendeu que legei é diz, aí você teria que aprender que fecin tem o mesmo significado, só aparece numa posição diferente. Aí aqui litos, você tá vendo litos? Em vez de dizer rolitos é a pedra, tem um desenho de uma pedra ali, olha, e a linha, né, tá apontando, rolitos tá apontando pra pedra, para dizer, olha ali, ó, litos é aquele negócio ali. E aí tem assim a frase, rolitos impodidei toarotron. E aí você tem que meio que adivinhar que aqui o que está acontecendo aqui, que o arado está emperrando na pedra, né? A pedra está emperrando o arado. E aqui autor. Autor é tipo ele, isso, e está fazendo referência ao toarotron, né? Isso o quê? Ele o quê? O arado. Auton é o quê? A pedra. É masculino. Aqui é neutro e aqui é masculino. Toliton. Aí, bem aqui embaixo, tinha algum vocabulário. Ó. Tinha idu, mira, fíjate, que seria olha, né? Olha, idu aí, olha. Até assim, a gente teve um versículo que alguém lá no grupo estava debatendo, né? Era? Lá no grupo do WhatsApp, que tinha o idu. Aí eu disse, olha, o idu a gente pode traduzir como veja, como olha, né? Mas também pode ser eis que. Aí aqui, meno, esperar, permanecer, estar detenido, né? Estar esperando, né? Por alguém, né? Estar preso, né? Estar preso. Aí o meno está como esperar permanecer. Enquanto no português, o que nós estamos vendo, eu fico, eu espero. Isso. Mas aqui o objetivo era facilitar, né? Porque se você. Mas não. É porque se você for ver como é que tá o vocabulário lá no inglês, não tá to wait, nem to stay, tá? I stay, I wait. Vocês estão entendendo? Então é por isso que eu traduzi como eu espero, eu permaneço. I wait, aqui tá como todavia, né? Mas todavia não é exatamente todavia em português. Et é tipo ainda, né? Ou mais, né? Aí deixa eu ver mais assim na outra página o que dizia. Aí bem aqui, olha, dizia, olha, Roxantias proscorei tô de Caiópolis. Aí tinha um desenho aqui, olha, de um pontinho e uma flechinha. Aí aqui um pontinho era o Xantias e o outro pontinho era o de Caiópolis. Então a ideia é que o que é proscorei? Proscorei é ir em direção, se aproximar. Então um pontinho tá indo para outro. Então é para você meio que adivinhar o que o proscorei significa aí a partir desse desenho, né? Proscorei significa se aproximar, ir em direção. Tudo bem? E aí ele ainda dá aqui um sinônimo. Ele diz, ó, ele é formado de proscorei, é formado de pros e corei. Corei é tipo se movimentar. Proscorei seria se movimentar em direção a alguém, se aproximar de alguém. E dá dando igual a prosbaine. Baine, eu acho que não sei se vocês já viram como anda ou vai. Vocês já viram baine como vai? Tem ekbai, né? A gente viu. Ekbainer, né? Vocês já viram. Isso. Então, se vocês viram ekbainer, né? Prosbainer é tipo o contrário de ekbainer, né? Tipo, ekbainer é tipo sair, prosbainer é tipo ir em direção, né? Não é bem o contrário, porque não é ex-Biner, né? Que ex-Biner é que seria entrar, mas não é ir em direção, se aproximar, né? Pros-Biner.
Aí ele ainda deu aqui ele fez outros desenhinhos aqui, ó. Pitae, Roxantias, Kaikatabalei, Tonliton. Aí tá aqui, olha, o Xantias aqui, ele tá fazendo o quê? Olha pro pé do Xantias. O que ele tá fazendo? Ele tava levando uma pedra. Aí o que ele... Hã? Ele tá Topou. Hã? Topou. Não. Ele topou, isso. Ele tropeçou, topou numa pedra e derrubou a outra pedra, né? Então, o Xantias, ele pitaie é tropeça. E catabalei é derruba. Ele deixou cair, né? A pedra, né? Catabalei. É onde foi que a pedra caiu, gente? Olha aqui o pobre de Caiópolis. Esse aqui é o de Caiópolis. Em cima do pé dele. Em cima do pé de Caiópolis. Então aqui, ó. Rolitos, piptei, proston tu de Caiopólidos poda. A pedra cai, né, em direção ao pé do Diceópolis, né? A gente pode dizer em cima, mas literalmente é em direção ao pé do Diceópolis. Aí aqui em cima tinha mais um vocabulário. Dinatos, melhor, aqui embaixo. Lá na versão que eu fiz do inglês, tinha em cima, mas aqui aparece embaixo, ó. Dinatos, possível. Aí rama, juntos. Tecai, e tanto tararã como tararã. En roi, mientras enquanto. Feu tu podos, ai do meu pé, ai meu pé. Aí, skaios, aquele igual a noetos, seria skaios é tipo desajeitado, né? Anoetos seria alguém, seria o insensato, né? Alguém que sem mente, né? Sem raciocínio, né? Aí, deixa eu ver aqui. Ferem. Aqui realmente nesse texto vai aparecer uns infinitivos. Ferem já é um infinitivo presente. Tem aqui epson, iota, ni. Aí aqui tinha aqui, ó. Ó, a noite, seu idiota, né? O torpe. Aitios, culpado, responsável. Me fliarei, não diga tonterias, não diga bobagens. Ó mastiguia, ele traduziu aqui no espanhol como inútil, vil, carne de lástigo. Eu não sei o que é lástigo, mas mastiguia é tipo malandro, bom cabra. Aqui no Ceará a gente diria cabra bom de peia. Uma coisa assim, né? É porque tem alguma coisa a ver com castigo físico. E aí, altis, que seria de novo, outra vez, moles, apenas com dificuldade. Esse apenas é tipo no sentido de mal aconteceu, né? Mal aconteceu. Vocês estão entendendo? Sim. Sim, então é isso. Moles aqui é de, tipo, mal aconteceu, acabou de acontecer. Mas também pode significar assim, com dificuldade, dificilmente. Não sei qual é o que aparece no texto aqui, não, mas tem esses dois sentidos, o moles. Pronto. Aí aqui acho que já era a segunda parte. A gente não vai, acho que até esse pedaço não. Então eu li aqui. Aí esse texto aqui, no espanhol, ele pode ter uma variação. Ele tem uma variação assim de fonte, né? A fonte dele é diferente, tudo mais. Ele tem esses desenhos, essas pistas do lado, ele não apresenta o vocabulário completo. Deixa eu ver aqui. Tinha lá naquela versão que eu mandei para vocês, tinha mais algum vocabulário que eu não dei aqui?
tinha o EC, né? Professor, na última página dessa apostila que vai aparecer alguma coisa. Não, mas ali é uma lista do vocabulário. Uma lista do vocabulário que apareceu no capítulo. Hoje a gente não vai ler o capítulo inteiro. A gente só vai ler só a primeira parte. Entende? Ok, tá bom. Aí é. Então, o que eu estou perguntando é para o pessoal que estava lendo o outro texto. Tem mais algum vocabulário que eu não li? Sim, os advérbios, os pronomes e partícula e conjunção. Deixa eu ver então lá, ver se eu volto lá e leio lá Deixa eu ver aqui. Sim. Mas aqui, olha, já tinha já lá o TCAI. Não tinha o TCAI? Só que aí lá dizia e tanto fulano, tanto isso quanto aquilo, né? Então pode ser e também. Aí aqui ela não é esse T. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom. Esse T, tal Y, ele é assim uma enclítica, não tem acento. Então ele vai se apoiar numa palavra com acento que vem antes. Então é tararã, T, cai, tararã. E aí você vai. Então por isso que ele está dizendo que é a segunda palavra. Ele não é a primeira, esse T. T é a segunda palavra. Então você vai. Isso aqui é quando você aparecer esse T cai, essa sequência aqui, T cai, você vai traduzir como e também, ou tanto tal coisa quanto tal coisa, ou tanto tal pessoa quanto tal pessoa. E às vezes você não vai traduzir, às vezes você vai encontrar uma outra solução. Zdeu, ó Zeus, né? Aí, autor, eu tinha mostrado, mas aqui é só para vocês verem aqui que autor é neutro, nominativo e acusativo. Significa isso, ele ou ela, porque você não sabe como é que vai ser o gênero da coisa em português, né? Porque autor é neutro, vai ser tipo um ele ou ela, isso, mas você não sabe, traduzindo para o português, qual vai ser o gênero do que você tá, da palavra que você está fazendo referência. Aí autônomo é masculino acusativo, é como se fosse um ele, mais ou menos tipo mesmo, próprio, às vezes o. Mas isso é só como no grego, mas quando você vai traduzir, na verdade o gênero no português pode ser diferente, porque autônomo está fazendo referência no texto à pedra, e pedra em português é feminino, e aí então na verdade vai ser ela, a mesma, a própria, ou a, né, o que? A pedra. Aí aqui a Deuro acho que não tinha lá, não apareceu lá não. Deuro é aqui, né, para cá. Não é só um aqui estático, é um movimento para o ponto onde eu estou, né? Para cá, para aqui, né? Para aqui. Et ainda, o que é não mais, é uma mistura de não com et, ou melhor, não com ainda, né? Não ainda, não mais, né? Então, altis é novamente, de novo. Pronto. Deixa eu ver agora aqui. Helcusin, estão arrastando, esperei, está semeando, to esperma a semente, e do, olha, empodisdei, está obstruindo, emperra, né? Argos, vai ser, se argos aqui é de aergon os, né? Seria tipo, é o preguiçoso, indolente, né? O que não trabalha. Rama é juntos. Aí aqui, enroi é enquanto, pitaie ele tropeça, catabalei ele derruba, prostonto de Caiopole poda em cima do pé de Diceópolis, ou em direção ao pé de Diceópolis, stenasdei ele geme, feutu podos, ó meu pobre pé, que foi traduzido aqui, ó anoete, ó insensato, escaios, desajeitado, fliarei, fala bobagens, ó mastiguia, aqui ó, seu malandro, merecedor de uma surra,
moles, com dificuldade. Então eu li aqui o vocabulário, né, para vocês. E a gente vai ler agora o primeiro parágrafo do primeiro texto. Tá dando para visualizar, gente? Sim. Deixa eu ver. Sim. Deixa eu ver aqui se eu... É complicado assim dar o zoom. Deixa eu ver se tá aparecendo ali. Eu acho que tá mais ou menos claro. Se o zoom ótimo. tiver assim ruim para alguém, aí vocês tentam controlar ou pedem para eu dar mais um zoom aqui. Aí a Miriam vai acompanhando dela. Se tiver alguma palavra diferente, Miriam, é só porque são edições diferentes, viu, Miriam? Mas o sentido básico é o Tranquilo. mesmo, viu? Tá dando para ver aqui. Pois é. Aí é que... Eu também já abri a outra lá no WhatsApp também, estou acompanhando. Tudo bem, tudo bem. Aí quem gostaria de ler aí o parágrafo, uma frase, duas frases, ou até o parágrafo inteiro? Ó, men de Caiópolis, elaune tus bus. Oi, de bus, Boas, boas, é o cozy, é o cozy, Helcosi, Helcozy, Helcosi. Arotron, Rode Chantias, Oferei, Esperei, esperei, do esperma. Isso. Aí você lê uma frase. Você conseguiu traduzir? Enquanto de Seópolis conduz os bois, Isso. Enquanto os de bois, conduz os bois. os bois arrastam o arado. Isso. O Os arado. bois arrastam o arado. E os chantias. E os chantias semeia a semente. Isso, exatamente. Semeia a semente. Aí agora, a segunda frase. Outra pessoa. Outra pessoa? Alguém mais para ler a segunda frase? Posso ler? Por favor, Alexandre. Alaidu menos-se roiboes caiuquete elcociton arotron. Isso. O que te helcocitoarotron. Agora você consegue traduzir, Alexandre? Mas olha, os bois não arrastam mais o arado. Isso, mas teve um pedacinho antes. Os bois primeiro fazem o quê? Não mais arrastam o arado. Não, primeiro os bois fazem o quê? Menos-se. Menos-se. O que os bois fazem primeiro? Menos-se. Não me lembro que é menos. Param. Isso, aí os bois eles ficam esperando, eles ficam parados. E aí não mais arrastam o arado. Tá certo, é verdade. Aí quem quer ler a terceira frase? Ele ficou aonde, professor? Em Arotron, Helcocitoarotron. Sim, Romen de Caiópolis, tus bus calei cai, speldet robois, Não, ó bois. não é ro, não é, bois, fecim, menet, menet. Isso. Continua? Não, traduz agora. Sim. Aí aqui.
Enquanto o de Caiópolis. Calei, Não, aí ele chama. Ele enquanto Calei Odisseópolis. chama o boi, chama os bois, né? Apresse-se, ó bois, diz. Ele diz, Isso, né? Ele diz, apressem-se, bois. isso, Aí não parem, não emperrem, não isso. fiquem parados. Todas Não três parei, boas né? traduções. Todas três boas traduções. Poderia ser, não emperrem, não fiquem parados, né? Não esperem. É um imperativo, né? Isso. Plural. Tem dois imperativos. Speudete e menete. Então speudete é se apressem, né? Isso. E menete é esperem, né? Mas tem uma negativa. Né? Me Isso. ali é uma negativa. Não esperem, não fiquem parados. Não, Esse é com imperativo, né? Toda vez, né? Que for negativo. sim, o me aqui ele vai ser uma negativa do imperativo. Menete. Deixa eu dar um zoom aqui para que vocês vejam do que eu estou falando. Estou falando aqui, ó, desse menete. Não esperem, não fiquem parados. Aí aqui, quem pode ler aqui? Aqui é muito curto essa frasezinha aqui. Deixa eu continuar, então. Ninguém quer. Roy de bois et menucim. Quer dizer, Isso, mas ainda os bois permanecem. isso. Permanecem. Os bois ainda estão parados. Estão parados, permanecem parados ou estão parados. Isso. Os bois ainda permanecem parados, os bois ainda estão parados. Aí na sequência tinha assim. Deixa eu ver aqui. Assim. Vai ter um outro discurso direto. Aí tinha assim. Quem pode ler aqui? Posso tentar, a partir do Rho, né? Isso. Rho de Caiópolis, Diatimenet oboes, Fecim. Pessim, Caiblepe, Proston, Aroton, Isso. Caidu, Litos, Impodicei, autor. Isso. Aí aqui tem uma diferençazinha. Lá no espanhol tinha uma palavra a mais. O dia. Mas não vai fazer muita diferença. O significado vai ser o mesmo. Então aqui. De Caiópolis seria o quê? De Caiópolis. E então, de Ceópolis, né? Isso. Aí, Fecim tá lá no meio, mas significa diz, né? Então, o Diceópolis diz. E o que foi que ele disse? Por que estás parado, ó boi, né? Isso, ó bois. É plural. Por que vocês estão parados, bois? Deu para entender? Aí Então, lá no espanhol, tem no que pegar lá no italiano, meio. tinha dia antes do ti, para poder dizer assim, por quê? Mas só o ti já dá a ideia de por quê. Tudo bem? Professor, uma pergunta. Esse timenete poderia ser movam-se, mexam-se, ou bois? Não. Porque aqui ele está dizendo assim, por que vocês estão parados? Por que vocês esperam? É uma forma dele incentivar os bois a se mexerem. Mas ele está dizendo o contrário. Ele tá fazendo uma pergunta retórica, né? Diz assim, por que vocês estão parados, bois? Os bois não vão responder, né? Mas ele está fazendo a pergunta, né?
Tudo bem? Professor, o fato de Mehmet terminar com o et não faz dele imperativo, não. Ele continua no indicativo, né? Sim, mas o problema é porque vocês vão ser apresentados às formas dos verbos no plural. E aí você vai ver que o imperativo, a segunda pessoa do plural do imperativo, vai ser muitas vezes igual à segunda pessoa do presente, ou a segunda pessoa do auristo. Tá dando para compreender? Sim. É porque tô vendo as semelhanças, aí pensei que... Isso. Não, vai ter a terminação idêntica. E aí você vai ter que ver o contexto. Porque aqui, olha, speudete, aqui significa corram, se apressem, né? Bois. E aqui já não é o imperativo, aqui já é indicativo. Por ti menete, ou dia ti menete. Por que vocês estão esperando, bois? Ou por que vós esperais, bois? Deu para entender? Entendi. O contexto ajuda Agora, a... Aí aqui, a continuação. Kai, blepe. Por favor, diminua o zoom, professor. Ah, Aí, sim. Lepetron com Arotron. Kai, Tá blepe. ótimo. Prostoarotron. Significa o quê? E olha para o arado. Isso. E olha para o arado. Aí, Kaidu. E eis que... Isso. E eis que... E uma pedra o obstrui. Isso. O obstrui, né? Está obstruindo, né? O arado. Você poderia dizer também, e olha, uma pedra está emperrando o arado, uma pedra está prendendo, né, o arado. Daria para tentar fazer outras perífrases, né? Ou o está prendendo, né? Esse Podia, Oi? podia ser e ver que uma pedra está impedindo. Não, porque o idu não é IV. O idu é uma partícula aqui que, na verdade, é um verbo. É um verbo no aoristo, que vocês ainda não estudaram. Então, idu, você é como se... literalmente e veja. Você tem que pensar, tipo, no francês, que a gente diz assim, voilà, se aponta assim, né? Só que aqui, como ele está contando uma história, é retórico. E aí a gente nem sempre vai traduzir. Veja, a gente no nosso dia a dia, no nosso coloquial, a gente diz assim, e veja bem, aconteceu isso. A gente tem então é uma expressão um pouco que pode ser prática, mas pode ser meio que retórica. Porque se você estiver num lugar e estiver chegando alguém, você realmente pode dizer, Edu, se for um personagem falando, o personagem pode dizer, Edu, e apontar, né? Dizer, ó, veja, tá chegando alguém. Mas quando é um narrador contando a história, é retórico, né? Assim, veja, e eis que, de repente, aconteceu isso. Deu para entender? Sim. Pois E é. no espanhol diz mira, né, professor? Mira, isso, mira. O italiano eu não lembro agora como é que diz. Deixa eu ver como é que diz. Eu tô aqui com a apostila em italiano impressa. Vamos.
Ele vai dizer... Deixa eu ver... Deve ser guarda. Guarda. Deixa eu ver. É o 3, né? Nós estamos no 3. Pulei aqui pro 2 sem querer. Guarda. Seria uma interjeição, professor? Ele pode ser uma interjeição ou um imperativo. Entende? Ele funciona como os dois. E quando ele está assim mais retórico, a gente pode dizer que funciona quase como uma interjeição. Mas ele pode aparecer como um imperativo mesmo, um imperativo com um radical de aorismo, né? Auristo, né? Acho que ele nem colocou aqui no vocabulário o idu. Talvez é porque já tivesse aparecido o idu antes, no outro capítulo. Acho que vocês já tinham visto o idu antes. Ele nem colocou aqui no vocabulário aqui, né? Acho que não... Deixa eu ver aqui. Não, ele está aí no vocabulário, o idu. Mas ele apareceu pela primeira vez aqui? Sim, veja, apareceu aí no texto, sim. Não, ele apareceu pela primeira sim. vez no capítulo 2. E aqui ele coloca como interjeição. Veja e eis. Ele colocou aqui no capítulo 2, ele apareceu o idu pela primeira vez como interjeição. E aí, deixa eu ver, isso, ele diz eco. Isso, eco. Vocês conhecem eco? Eco-me. Eco. Sim. Eco a gente traduz, acho que eis que. A tradução mais próxima de eco é eis que mesmo. Aí Aí aqui, então a gente parou aqui, né? Impodidsdei, autor, né? Então uma pedra está obstruindo, né? Está obstruindo ele, né? A ordem das palavras aqui, né? Literalmente é pedra obstrui ele, né? Ele quem? O arado, né? Toarotron. Aí, continuando aqui, quem pode ler? Roun de Caiópolis. Lavaneiton liton alu. Oki airei afton. Megasgastin. Isso, Jackson. Aí você consegue traduzir? Então, Diceópolis agarra a pedra, segura a pedra. Isso. Mas não levanta, pois ela é grande? Isso, pois ela é grande. Ele não levanta pois ela é grande, né? Pois grande mas não tem ela, né? Mas você pode colocar ela, né? Literalmente aqui tá assim, né? Então, Diceópolis pega a pedra, mas não levanta ela, ou levanta ele, porque liton é masculino, melhor, litos é masculino, aí megas garestin, grande, pois é grande, né? Então, o Diceópolis pega a pedra, mas não a levanta, pois é grande, né? Aí continua aqui, vocês podem ler assim, esse pedacinho aqui, calei vai ter um pedacinho de continuação. Provavelmente ele vai dizer alguma coisa. Pode ler? Calei um tom dolon cai. Isso. Então, como é que traduz? Seria, então, Diceópolis chama o seu escravo. Isso. Então chama o escravo, chama seu escravo e
alguma coisa, né? Ele vai provavelmente dizer alguma coisa. Aqui, tá, isso aqui foi o que ele disse. Você pode ler também o que ele disse? Eu te deuro Roxantias. Fala como se estivesse gritando. Eu te deuro Roxantias. Seria, Isso. vem aqui, ô Xantias. Isso. Xantias. Aí o fecino, né? Diz. Pra eu continuar? Sim, agora continua como se estivesse gritando. Kai Sulambane. Isso. Fala como se estivesse mandando. Kai Sulambane. Isso. Litosga Megastoarotron en Podixei. Hoi depois meno essa palavra que eu não aprendi ainda. Não. Menos sim. A última é menos sim. A última. É menos sim. Oi depois menos sim. Isso. Agora você traduziu. Você traduziu o começo? Eu não lembro agora o que foi que você disse. Ele chama, Tseópolis chama o seu escravo, vem aqui, Xantias, né, que é o... Eu te deuro. Ele diz, e ajude, pois a grande pedra está obstruindo o arado, e os bois pararam. Isso. Aí, olha, você não precisa dizer pararam, pode dizer assim, estão parados, para dar uma ideia de presente, né? Certo. Porque aqui tá tudo no presente, a gente não viu ainda o aoristo, não. Como é a introdução, a gente não vai ver, quase não vai ver aoristo. A gente vai ver uma ou duas palavras com ideia de passado, mas a gente vai ficar trabalhando com presente histórico, né? Ou simplesmente com a narração quase simultânea, né? Como se estivesse narrando um jogo de futebol. Tá dando para entender? Aí é que todo mundo... Professor. Oi. Pode ser permanecem parados? Pode ser. Os bois permanecem. Tá certo. Obrigado. Permanecem parados, pode ser. Os bois permanecem parados, mas os bois permanecem parados. Aí é que você falou a grande pedra, né? Mas não precisa dizer a grande pedra. Você pode dizer uma grande pedra, né? E está obstruindo, né, o arado, né? Está prendendo o arado. Tudo bem? Ok, professor. Isso, porque aqui litos não tem artigo, não tem artigo. Ela é sujeito, mas não tem um artigo. Então a gente vai acabar colocando assim um artigo indefinido, né? A gente vai subentender um artigo indefinido. Então a gente vai dizer uma pedra grande, né? Megas toarotron en podisdei, né? Está emperrando o arado, está obstruindo o arado. Aí, na sequência, vai ter esse outro... Não, agora, por favor, Gilson, leia o texto, porque nós vimos só pedacinho, viu? E a pronúncia nossa foi péssima. Foi nada, gente. Vocês estão muito críticos. Calma. Foi não. Mas ainda não acabou, não. Mas, olha, só para vou ler aqui rapidinho, tá bom? Romeno de Caiópolis, Elauneitus bus, Roi de boes, helcusi toarotron, Rodexantias, esperei to esperma, Aleidu, menusin, roi boes, cai uquete, helcusi toarotron, Romen de Caiópolis, tus bus, calei, cai, sperdete, ó boes, pesin, menete, roi de boes, et menusin, de Caiópolis, ti menete, ó boes. Ou então, lá no espanhol,
ou no italiano, diati menete, ó boes, pesim, kai blepei prostoarotron, kai du litus en podisdei auto, hounde Caiópolis, lambanei ton liton, kai, melhor, aluc aire auton, megas garestin, calei tondulon, kai, eltereuro oxantia, pesim, kai silambane, litosgar megas toarotron en podisdei, roideboes menusi. Bravo, obrigado. Pronto. Aí aqui ainda tem ainda 2 parágrafos para ler, gente. Bora lá. Quem lê aqui vamos aqui ler aqui o segundo parágrafo aqui, ó. Vai como os textos vão começar a ficar maiores, vocês têm que praticar a leitura, entendeu? Bora lá. Quem vai aí? Lê aí o parágrafo todo. Ó, Chantias Brothers. Essa palavra eu me engano. Procurei alaú silabanei. Isso. Então, Traduz? Não ouvi direito. Blepei. Traduzo? Repete. Blepei. Eu só li a primeira frase. Ó, Chantias Ah, Brothers. isso. Como é que você traduziria? Então, Chantias se aproxima devagar. Isso. Aí, Alá, mais. Mas não ajuda. Isso, exatamente. Mas não ajuda. Aí, quem pode ler? Continuação. Blepei. Blepei, garpros, ton liton kai. Mega esti, rolitos, rodéspota, feci. Idu, udinaton, esti, airen, outon. Isso. Aí como é que você traduziria? Porque blepei, pois olha que Está falando, o sujeito ainda é o Chantias. Pois ele. Olha para a pedra, né? Isso. Pois ele olha para a pedra e diz: a pedra é grande, ó chefe. Veja que não é possível levantá-la. Isso, exatamente. Você colocou um que, não precisa colocar o que. Veja, não é possível levantá-la. Ah, perfeito. Tranquilo. Aí aqui, quem pode continuar? Assim, ó, veja que como o idu aqui foi usado como imperativo e não só como retórico, né? Ele está apontando, né? Olha, não só como uma exclamação, né? Eu esqueci a classe. Como é o nome da classe, gente? É a interjeição. Isso, interjeição. Deu um branco agora, eu esqueci a palavra interjeição. Mas continuando aqui, quem pode ler? Rodê de Caiópolis. Bora, gente. 28 pessoas. Quem não leu ainda? Lê aí, é sua hora de brilhar. Rodê de Caiópolis, Miagrose, Stim, Fizim, Alá,
Silavane. Silavane. Isso. Aí você pode traduzir agora? Não sejais, não sejas. Não, começa com o Diciópolis. Ah, tá. E Diciópolis diz. Diciópolis fala, né? Isso. Não sejas preguiçoso, mas ajuda. Isso. Perfeito, perfeito. Aí você está usando uma pronúncia bem assim moderna, né? Assim, bem, acho que não sei se é moderna mesmo ou assim uma pronúncia assim luciana ou Coiné da Palestina durante o Império Romano. Qual é que você escolheu para usar? Não, eu tô fazendo uma mesclagem, professor. Tá Às bom. vezes eu realmente. Não, é só porque ficou um pouco diferente. Você pode ler de novo a frase que você leu? A frase em grego? Isso, em grego, por favor. O de Caiópolis. Miargos stin, fizin, alá, silavane. Silavane. Isso, mas algumas coisas aqui eu acho que você está usando meio que influência do português. Então, olha, você, não, quando tiver um sigma entre duas vogais, não transforme em Z, tá bom? Então, ali, ó, não diga. Se você vai dizer assim, a gente diz ou persim, ou fecim, ou ficim. Não fizim. Tudo bem? Perfeito. Aí aqui. E ali no isti, não tinha um ni no final, não tinha n, é só isti. Então, eu pronuncio isti, mas você pode dizer também interdental, né? Isti, com a língua presa. Isti. Isso. Perfeito. Aí, quem pode ler mais uma frase, gente? Dinatos. Dynatos. Garestin. Quem pode ler? Na verdade, não é Dinatos, não. É Dinaton. Dinaton. Dinaton, Garestin, Airen, Ton, Liton. Hama, On, Te, Despotas, Kai, Rodolos, Airosim, Ton, Liton, Kai, Perosim, Auton, Ecton, Agron. Isso. Muito boa. Só perceber aqui que tem assim os U, tem Omicron Y, você tem que dizer U. Tá bom? Aí você consegue traduzir a parte que você leu? Sim. Mais. Não, seria um pois. Sim, Gary, sim. Pois a pedra. Pois impossível. Isso. Não, pois é possível levantar a pedra. Isso. Airen, aqui já é o infinitivo. Aí aqui começou a aparecer os infinitivos aqui, né? Airen é levantar, é o infinitivo presente, com Y, J, Ni. É possível, pois, levantar a pedra. Continua. Não, é possível levantar a pedra. Juntos o senhor, né, e o escravo. Juntos o senhor e o escravo levantam a pedra e levam para fora do campo. Isso. Então aqui tinha o T cai. Você viu o T cai? Prestou atenção no T cai? Essa partícula T, né? E o cai, né? Que formam um paralelismo, né?
Aí você vai dizer assim, tanto o escravo quanto, melhor, tanto o senhor quanto o escravo, ou o senhor e também o escravo. Tá dando para entender? Sim. E aqui esse T, ele é enclítico. E aí por isso esse ro, o ro, ele é proclítico. Aí quando você junta um proclítico com um enclítico, o proclítico fica acentuado às vezes. Então esse ro ficou assim, rote despotes. Deu para entender? A pronúncia, como é? Ficou com acento. Tá vendo aqui? Normalmente ele é sem acento. E aqui ele tá com acento. Tá vendo o acento? Tô, professor. Olha aqui, ó. Rote, despotes, kai rodulos, airusi, ton liton, kai perusin, auton, ectu, agru. Aí auton é a pedra. Carregam-na, levam-na, né? Ferusim. Aqui, ó, perceba que aqui tá no plural. É eles carregam, eles levam, né? Essa terminação, o si, ômicron, y, sigma, iota e às vezes ni, é uma terminação para eles, elas. Tá dando para compreender? Apareceu também aonde? Aqui em airusi, levantam, né? Airusi. Só que aqui sem o ni. Por que que não apareceu ni aqui? Porque na sequência tinha o tal. O tal é uma consoante. Aí o ni não apareceu, mas aqui na sequência vinha um alfa. Aí o ni apareceu. Ferusinauton. Ferusinauton. Ectuagru. Para fora do campo. Deixa eu tirar aqui. Aí. Deixa eu ver, tem mais um parágrafo grande aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu terminar aqui a aula lendo para você. Enroi é enquanto. Enroi de ferrocino, perocinauton. Então, enquanto eles carregavam na, que é a pedra, né? Pitaiei hoc santias, kai catabalei ton liton. O Xantias tropeça e derruba a pedra. Rodelitos piptei prostontu de caiopólidos poda. E a pedra cai em cima do pé do Diciópolis, em direção ao pé do Diciópolis. De caiopólidos é genitivo, mas aqui está um pouco estranho por causa que é da terceira declinação de caiopólis. De caiopólidos, né? Mas você percebe que é genitivo por causa do artigo, que é tu. Tu é um artigo no genitivo. Aí, roun e também poda. Você pode achar poda estranho, porque tem alfa no final. Mas também é da terceira declinação. Aí, roun de Caiópolis, stenasdei cai. Os deu. Pessim. Feutupodos, ou peutupodos, melhor dizendo, peutupodos. Aí, então, Diciópolis, ele geme, né, e diz, né, Fecino, Pessim, ó Zeus, ai do meu pé, né, lambaneton liton, ó anoete, cai aire auton. Então ele diz, pega a pedra, ó idiota, ó insensato, e levanta ela, levanta. Aire auton, kai me hutos caios isti, e não seja tão desajeitado, né? Não seja tão desajeitado, escaios. Rodexantias, ti huto calepos o despota, fecim. O garaitios em mi ego, megas garestin rolitos, caiudinaton estin auton ferem. Então, o Xantias diz, por que você está sendo tão duro comigo? Por que você é tão difícil comigo, né? Por que tu és tão difícil comigo, ó patrão, ó chefe, ó senhor, ó amo, né? O déspota.
Ugaraitios, em mi ego, pois eu não sou culpado. Megas garestin rolitos, a pedra é grande, pois a pedra é grande. Caiu dinaton estin auton perem, e não é possível levantá-la, não é possível levantá-la. Rode de Caiópolis e o de Ceópolis, me fliare, ó mastiguia, alaire ton liton, cai ekfere, ektuagru, ekpere, ektuagru. O de Ceópolis diz, não fala bobagens, ó malandro, ó bom de peia, né? Mas levanta a pedra e tira do campo e carrega para fora do campo. Autis un airusi ton liton, kai molis ekferus sinauton ektuagru. Então eles levantam de novo a pedra e com dificuldade carregam-na para fora do campo. Ou assim, e mal carregam-na para fora do campo, né? Epeitade, Romen de Caiópolis, Elauneitus bus, Roideboes, o que te menos-se, alá helco-se toarotron. Epeitade é tipo em seguida e depois, né? Por um lado, né? Romen de Caiópolis, o de Ceópolis, Elauneitus bus, conduz, dirige, né? Os bois. Roideboes, por outro lado, os bois, o que te menos-se, não mais ficam parados, alá helco-se toarotron, mas puxam o arado, arrastam o arado. Teve alguma dúvida aqui nesse parágrafo? Apareceu várias coisas aqui, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, imperativo, plural. Para terminar, deixa eu ver se eu mostro uma tabela para vocês dos verbos. Deve ter aqui algumas tabelas de verbos para vocês olharem. Então aqui, olha, liu-se, né? Eles afrouxam, eles estão afrouxando, afrouxam de fato, soltam, estão soltando, soltam de fato, né? Filu-se, amam, estão amando, amam de fato. Então, Y, esse é um verbo contrato em Y. Então, o Y mais o ômicron contrai para, mas melhor, Y mais ômicron Y vai contrair para ômicron Y. Então, filu-se ou filucem, amam. Aí, a terceira pessoa do plural do verbo eimi é eisi. Então, são, estão, existem. Aí, aqui, o imperativo, filei, seria ama, né? Ame, isti, seja, elte, vem, venha. A acentuação do elte é irregular, porque normalmente a acentuação é paroxítona, né? Vira paroxítona, né? Ela não fica aqui na última sílaba. E elte é oxítona. Speldete, aqui já é o plural, né? Correi, corram, apressai-vos, apressem-se. Aí aqui, fileite, então Y mais Y vai dar YJ na contração. Amai, amem, né? É o imperativo. Este, e o plural do verbo emi é este, que é sede, sejam. E o plural de elte é eltete, vinde, venham, ou ide, vão, porque ele pode dar essa ideia de vir e ir e vir. E aqui ele fica pró-paroxítono, porque os verbos eles têm um acento que é regressivo. Quanto mais longe da última sílaba eles puderem ficar, mais eles acabam ficando. Como aqui Y é breve e tem 3 Y, o acento vai para pró-paroxítono, né? Vai para a terceira posição, aí a palavra fica pró-paroxítono. Aí aqui vai falar do infinitivo, que vocês estavam perguntando. O infinitivo aqui, o primeiro infinitivo que a gente vai ver é o infinitivo presente. Aí então, luen,
que seria soltar, desligar, libertar. Philein seria amar, né? Gostar, amar. Como ele é o contrato, ele contrai, né? E aí o acento fica circunflexo, né? Circunflexo aqui, né? O Y contrai com YJ e fica YJ com acento circunflexo. E aí o verbo do verbo eimi, a raiz que era o radical que era es, modifica um pouco, né? E fica einai, einai. Então, einai é ser, estar, existir. Aí no verbo, no grego moderno, isso aqui vai virar só ou são. Então, ine, no grego moderno, significa ou são. Aí tinha algumas frases aqui para traduzir. Eu acho que não vai dar tempo da gente fazer a leitura hoje. Mas é interessante que vocês façam, né? E aqui umas frases para traduzir do grego, melhor, do português para o grego. Usando aqui umas dicas aqui. Tem um texto cultural aqui, né? O do Demo e a Polis, falando o que eram os demos, que eram como se fossem os povoados, né? Ao redor da cidade-estado, né? E que eram meio que uma jurisdição, né? Cidade-estado. E aí, aqui começar o capítulo 3, a parte beta, que a gente vai ler na próxima aula, né? Então, olha, tentem fazer, né, os exercícios, as traduções e postarem, né, para a próxima aula. Só rapidamente eu vou ver aqui no outro capítulo quantos exercícios tem, para deixar gravado no vídeo para o pessoal aqui. Tem esse texto aqui, tem um vocabulário para ler, o outro texto para ler, traduzir. Aí aqui, isso aqui é mais um estudo do significado das palavras. Aí aqui você vai ver o plural, né, dos substantivos e adjetivos masculinos e neutros, né? Então a gente vai ver, né, aqui, roi, caloi, agroi, né? Seria os belos campos, ton calon, agron, seria dos belos campos, tois calois, agrois, para os belos campos, né? Pelos belos campos, nos belos campos. Tus, calus, agrus, seriam os belos campos, objeto direto, objeto de uma preposição. Ó, calor e agroi seria ó, belos campos, né? Aí aqui são masculino, né? Seria o plural masculino. Aqui do outro lado é plural neutro, né? Tacalá, dendra, né? Seria as belas árvores. Ton calon, dendron, seria das belas árvores. Tois calois, dendrois, seria para as belas árvores, pelas belas árvores. Tacalá, dendra é as belas árvores, né? Objeto direto, objeto de uma preposição. O caladendra é o vocativo, né? O caladendra, né? O chamamento, né? Aí perceba que no neutro, né, essa relação de on para a. Aí... Professor, o senhor engatou uma quinta. Desculpa, gente. Eu tô só fazendo aqui eu sei, mas isso aí vai ser para a próxima aula. Eu sei. Que a gente vai, depois de fazer os exercícios, que são muitos. Eu sei. Mas na verdade, eu queria mostrar que não eram tantos. Não, são tantos, são muitos, sim. Eu já vi. Eu já tentei. É uns 5, 6. É uns 5, 6. Você deu uma sexta agora que não dá. Tá bom, desculpa. Mas assim se torne produtivo. Tá bom, desculpe. Mas eu só queria deixar assim só passar a vista pelo capítulo. Não, eu sei. O senhor não tem que se desculpar, não. A aula de hoje, compreendeu? Tem muitas palavras para a gente refletir, para decorar. É difícil, o texto é complexo. Eu já li 3 vezes antes da aula de hoje. Não, Antônio, se acalme. Eu só queria passar no final da aula só assim, a vista aqui na segunda parte do capítulo, só para vocês derem uma olhada do que tem. E aí é isso.
Eu agradeço por vocês terem assistido a aula até aqui. Olha, gente. E a presença. A presença, gente. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, aqui. Cadê aqui? A presença de vocês. Vocês vão pegar aquele link, aquele mesmo link, né? Cadê aqui o... Pronto, vamos pegar essa lista aqui de presença. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui a lista de presença para vocês assinarem. Por favor, vejam se está funcionando direitinho aí. Aí preencha esse formuláriozinho aí, viu, gente? E aí, vocês aí, deixa eu botar lá no grupo aqui para saber aqui para vocês. Eu vou botar no grupo também para lembrarem, porque às vezes a pessoa saiu, né? Mas ela pode ir no WhatsApp e aí preencher, né? No celular. Às vezes ela tá dentro do carro, né? Dentro do Uber, não dirigindo, né? E aí ela pode preencher aqui. Mas eu tenho que parar a gravação. Eu não parei a gravação ainda. Bom, boa noite, vou parar aqui a gravação. Obrigado por tudo.